Hoje nós vamos falar sobre esteroidogênese. É um tema muito importante dentro da formação acadêmica dos alunos de medicina. E a gente começa a introduzir isso aqui no segundo período do FSJ, dentro do que a gente se propõe para os conhecimentos e as noções básicas dos principais temas da ginecologia. Então, o conceito de esteroidogênese é a formação dos esteroides, né, que tradicionalmente são conhecidos como esteroides sexuais, né, que são os mais importantes da ginecologia, embora a gente tenha outros esteroides também, né, como os corticosteroides, mineraloesteroides, né, mineralocorticoides, que também são importantes aí, dentro daquilo que a gente vai estudar hoje. Então, essa gênese dos esteroides sexuais tem como molécula-chave o LDL-colesterol, né, que é absorvido, né, a gente tem na alimentação e é absorvido na corrente sanguínea, e aí vai ser transportado aí para os órgãos que vão dar origem aos esteroides, que são principalmente as suprarrenais e o ovário, né, que são os principais órgãos da esteroidogênese e que contém a maior parte das enzimas responsáveis para a formação dos esteroides sexuais. Então, essa é a molécula básica do colesterol, que é o peridociclopentanofenantreno, que tem 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. Então, se a gente decompor, né, na estrutura química dele, que vocês estudaram lá também na formação de vocês, essa aqui seria a estrutura do colesterol. Então, a gente vê os anéis de carbono. E esses anéis, eles têm ao todo, junto com essa outra parte, essa outra molécula, 27 carbonos, né? Então, o colesterol, ele tem 27 carbonos, e à medida que as reações enzimáticas vão acontecendo, ele vai perdendo carbonos, né, através das enzimas, formando os derivados pregnantes, que já tem 21 carbonos, e também os corticoides, os derivados androstanos, com 19 carbonos, que são os androgênios, e os derivados estranos, já com 18 carbonos, que são os estrogênios. Então, essa perda gradual de carbonos, né, junto com as reações enzimáticas, vão levar à formação, né, dos diversos e diferentes esteroides sexuais. Se a gente fosse resumir a esteroidogênese de uma forma assim, né, bem sucinta, a gente pensa aí no LDL colesterol, essa absorção sérica, principalmente, um pouco de produção no retículo endoplasmático. Então, essa quebra vai gerar alguns produtos principais dentro da cascata de esteroidogênese. Então, a gente vai começar guardando esses nomes, né, então, do colesterol, formando a pregnenolona, formando 17-hidroxipregnenolona, e o DEA, que é a deidroepiandrostenediona. Da pregnenolona, a gente tem a formação da 17-hidroxiprogesterona, e daí a gente pode ter a formação de esteroides sexuais outros, como estrogênio e testosterona, ou a gente tem a via dos corticoides, mineralo e glicocorticoides. Então, essa é uma forma mais sucinta, a gente vai ver adiante uma cascata mais complexa, que a gente tem todo o processo, mas é só para vocês começarem a se situar em relação aos principais derivados aí, do colesterol, o que a gente espera começar a enxergar aí dentro dessa cascata. Então, voltando aos sítios de esteroidogênese, a gente tem as gônadas, né, principalmente, então, na mulher, os ovários, no homem, os testículos, que tem as enzimas responsáveis para a realização e a produção desses esteroides sexuais. Mas também as suprarrenais são órgãos muito importantes que têm grande parte das enzimas que levam à produção dos principais esteroides, ou pelo menos de grandes precursores dos outros esteroides sexuais. A placenta também, né, que é um órgão temporário, mas que pode assumir a produção dos esteroides sexuais por determinado período.
E a gente tem alguns órgãos que não são capazes de produzir a partir do colesterol, mas que podem produzir esteroides sexuais a partir de precursores, outros como os androgênios, e assim é o fígado, o tecido gorduroso, as mamas. Então, quando a mulher entra na menopausa, a gente tem outros órgãos assumindo aí uma parte da produção dos hormônios, é claro que não na mesma quantidade e não os mesmos tipos de esteroides, mas a gente tem sim a produção de esteroides sexuais mesmo depois da menopausa. Então, o produto hormonal, né, o esteroide que vai ser produzido, depende da capacidade funcional das enzimas contidas nas células daquele órgão. Então, a gente tem diversas enzimas envolvidas no processo, que são citocromo P450 oxidases, as desmolases, as hidroxilases, a aromatase, que é uma enzima extremamente importante dentro da ginecologia, e as desidrogenases. E aí, gente, a gente passa para esse esquema, que é o mais complexo dentro da esteroidogênese e o mais completo também, complexo e completo, né? Onde a gente consegue enxergar e delineando, né, pensando aí principalmente em ovários e suprarrenais, a cascata, né, da esteroidogênese que começa aqui no colesterol. Então, vamos lembrar que o colesterol entra, é absorvido, entra nas suprarrenais, então vamos pensar como se estivesse entrando de fora para dentro nas suprarrenais, e no ovário também ele vai ter algumas células, né, que vão absorver e vão ter determinadas enzimas e outras que vão fazer determinado outro papel. Então, a partir do colesterol aqui, a gente pode ter. Então, os primeiros derivados são a pregnenolona e a progesterona. Quando a gente vai para essa via vertical, né, se entrar ali aprofundando na suprarrenal, a gente vai tendo a formação da deoxicorticosterona, corticosterona e até a formação da aldosterona. Mas ele pode seguir outra via, então passar da pregnenolona para 17-hidroxipregnenolona ou da progesterona para 17-hidroxiprogesterona. E daí seguir uma outra via vertical, que é a via da formação dos glicocorticoides, formando aqui como principal produto o cortisol, que é a cortisona também, que sofre quebra e leva ao derivado que é a cortisona, que é tão importante, né, para o funcionamento do nosso organismo, para a questão de noite e dia, para o sono, né? Então, aqui a gente tem a formação principalmente dos mineraloglicocorticoides, mas essas enzimas aqui, né, a CYP11-beta-1, e a aldosterona sintetase, 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, elas são enzimas que elas se apresentam nas suprarrenais, mas a gente não tem elas no ovário. Então, aqui essa parte de cima, pregnenolona, progesterona, 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona é uma via comum. Aqui em cima também. Então, quando a gente tem a ação da 17-20 liase, nessas duas primeiras vias, a gente tem a formação da dehidroepiandrosterona ou da androstenediona, né, que também pode acontecer na suprarrenal ou nos ovários. E aí, no ovário, especialmente, a gente vai ter essas enzimas, que são a 17-beta-redutase, né, a enzima aromatase, que vão poder converter a androstenediona em estrona, com a ação da enzima aromatase, ou a androstenediona em 17-beta-redutase, produzindo a testosterona, e através da ação da 5-alfa-redutase, formando a dihidrotestosterona. A partir da estrona, a gente pode também ter a ação da 17-beta-redutase, formando o estradiol, que é o produto ativo mais forte dos estrogênios, dos derivados estratos. Então, vamos lembrar, suprarrenais, essa via vertical principal formando mineral corticoides, aldosterona, ou essa outra segunda linha vertical, que são os glicocorticoides, cujo principal representante é o cortisol.
Entrando no ovário, a via vertical principal leva à formação da testosterona e da dihidrotestosterona. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ou, se não, numa outra via vertical, formando a estrona e o estradiol. Então, vamos começar também a entender a partir daí as duas vias, que são a via delta 4, que acontece principalmente nas suprarrenais, e a via delta 5, que acontece nos ovários. Então, isso leva ao conceito e à teoria das duas vias. Então, que a via delta 5, ela leva à transformação dos precursores em androgênios e estrogênios no ovário, enquanto a via delta 4 é a via principal de formação dos esteroides sexuais na suprarrenal, que leva também à formação dos mineralo e dos glicocorticoides. Então, via delta 4, suprarrenais, via delta 5, ovários. Ok? Então, a gente vai compreendendo esses conceitos. Então, ovário e testículo não produz glico e mineralocorticoide porque ele não tem algumas enzimas, como a C21 e C11 beta-hidroxilase. E a suprarrenal não converte a androstenediona em testosterona porque também não produz 17-hidroxidesuragenase. E também não converte androgênio em estrona e estradiol porque não tem enzima aromatase. Embora a enzima aromatase não seja exclusiva dos ovários. Então, a gente tem nas mamas, tem no tecido gorduroso, tem no fígado. Então, quando a mulher entra na menopausa, a gente tem essa conversão periférica que acaba formando também alguma parte dos estrogênios após a menopausa. Então, voltando uma outra forma de apresentação esquemática da esteroidogênese, onde a gente vai tentar enxergar só a via delta 5, que é a via dos ovários, a gente tem, então, a partir do colesterol, a formação da peregrinolona, 17-hidroxiperegrinolona, ou a progesterona e a 17-hidroxiprogesterona, e a partir daí a formação dos androgênios, que é a dehidroepiandrosterona, a androstenediona, e através da ação da 17-beta-hidroxidesdrogenase, a formação da testosterona. Se a ação da enzima aromatase acontecer, a testosterona vai ser convertida em estradiol nos ovários. Bom, aqui a gente também tem um outro esquema, né, uma outra forma de observação. Eu trouxe várias, porque isso tudo cai muito em prova, e são diversas formas de vocês enxergarem a mesma coisa. Então, pensando aí na retirada dos carbonos, saindo do colesterol de 27 carbonos, entrando nos derivados da progesterona com 21 carbonos, depois nos androgênios, nos androstanos com 19 carbonos, e chegando aos estrogênios, que são os derivados estranos com 18 carbonos. Bom, então, gente, como vocês viram, a gente tem a testosterona sendo produzida em dois sítios principais, principalmente nos ovários e nas suprarrenais. Mas a gente tem uma conversão periférica de androgênios fracos que pode acontecer também em outros órgãos, né? Como pele, tecido gorduroso. Então, lembrar, né, que as gônadas e as suprarrenais são os principais sítios de produção, mas a gente tem alguns outros que podem também fazer essa função. Entrando um pouquinho mais na intimidade da suprarrenal e pensando nas camadas, né, na anatomia da suprarrenal, associando isso à fisiologia, a gente tem aí, né, as camadas. A camada mais externa da suprarrenal é a glomerular, a camada intermediária é a fascicular e a camada interna é a camada reticular. Então, na camada glomerular, a gente tem as principais enzimas responsáveis pelos mineralocorticoides, que é aquela primeira via vertical, né, de formação ali dos esteroides sexuais, daquele primeiro esquema, formando como principal derivado a aldosterona. Já na camada intermediária, que é a camada fascicular, a gente tem a formação principalmente do cortisol. Enquanto na camada mais interna, é como se a gente estivesse progredindo aí dentro da formação dos esteroides sexuais, a camada reticular produz principalmente os derivados androgênicos,
deihidroepiandrostenediona, o sulfato de deihidroepiandrostenediona e a androstenediona. Então, isso é importante, porque quando vocês estiverem estudando já as deficiências enzimáticas da suprarrenal, né? Então, o que pode acumular em determinadas deficiências enzimáticas, vocês têm, às vezes, uma dosagem sérica dos hormônios, né, androgênios que são produzidos na suprarrenal, ou dosagem do cortisol. Então, vocês vão começar a entender um pouquinho mais isso. Então, as deficiências enzimáticas da suprarrenal, como deficiência da 21-hidroxilase, ou da 11-beta-hidroxilase, ou da 3-beta-hidroxidesidrogenase, vai afetar a produção de corticóide e mineralocorticóide, levando ao acúmulo de precursores androgênicos que podem ser dosados no sangue periférico. E isso pode fazer com que a gente tenha manifestações, né, na criança, no adolescente ou no adulto, de virilização. Então, por exemplo, tem um tumor na suprarrenal que está também bloqueando a formação dos minerais dos glicocorticoides. A gente tem muitas vezes acúmulo de precursor androgênico, a gente dosa, está lá em cima, tudo estourado, e a gente começa a pensar em qual etapa a gente pode estar afetada, né, essa esteroidogênese. Então, pode ser a primeira manifestação clínica, uma virilização com uma grande manifestação de sintomas de excesso do hormônio masculino, excesso do androgênio. Também outra representação esquemática, é a mesma coisa aqui, dando um pouco mais de ênfase às principais enzimas, né, que a gente já citou anteriormente. Então, a base de conversão inicial ali são as desmolases. A segunda etapa ali, a gente tem a 3-beta-desidrogenase, depois a ação da 21-hidroxilase ou da 11-hidroxilase, e também no final ali, na formação dos cortisóis, a 11-beta-desidrogenase. E a aromatase entrando como principal enzima da conversão dos androgênios em estrogênios. Bom, aí a gente começa a entrar numa outra teoria, que é a teoria das duas células, né? Então, a gente sabe que dentro do mecanismo de controle da função ovariana, e isso a gente vai ver com mais detalhe dentro do estudo do ciclo menstrual, a gente tem a liberação, né, pela hipófise do LH e do FSH, que vão acontecer determinando realmente qual a sincronia, como eles vão orquestrar a produção de esteroides sexuais no ovário, para que a gente tenha a função ovariana e o crescimento folicular, para que aconteça a ovulação de uma maneira organizada e cíclica, que é o que a gente deseja para que o ciclo menstrual aconteça, para que a ovulação aconteça, para que a mulher engravide. Então, o LH, que vai ser liberado lá na hipófise, então a gente tem os pulsos de GNRH do hipotálamo, levando a liberação do LH e do FSH na hipófise, de acordo com a forma que esses pulsos acontecem, e o LH vai chegar nas células da teca, principalmente. Então, a gente tem duas células principais aí dentro da esteroidogênese ovariana, que são as células da teca e as células da granulosa. Então, o FSH está ligado principalmente às células da granulosa e vai fazer, né, acelerar esse processo aí de conversão dos androgênios em estrogênios, enquanto, a gente tem o LH agindo nas células da teca, fazendo, né, e atuando na conversão, aí, na produção e na facilitação da quebra do colesterol em androgênios. Então, dentro da teoria das duas células, a gente tem, né, essa ideia de que cada célula ovariana vai ter a capacidade de reconhecer determinada gonadotrofina hipofisária e ser estimulado por essa gonadotrofina. Então, o principal conceito é que os receptores de FSH estão presentes nas células da granulosa, mas que quanto mais FSH a gente tem, mais ele vai induzir
o número de receptores de FSH nessas células. Então, enquanto os receptores de LH estão presentes inicialmente só nas células da teca, né, ausentes nas células da granulosa, mas à medida que o folículo ovariano vai crescendo, o próprio FSH vai induzindo o aparecimento também de receptores de LH nas células da granulosa. E o FSH é extremamente importante para induzir a ação da enzima aromatase nas células da granulosa, fazendo aquela conversão de androgênios em estrogênios. E aí a gente vai ver a importância disso para a seleção do folículo dominante. E essas reações, elas são mediadas por diversos fatores parácrinos e autócrinos também, que a gente vai estudar melhor no momento que a gente for falar sobre ciclo menstrual. Então, voltando aqui, célula da granulosa, ação do FSH, né, recebe o FSH, induz a enzima aromatase a converter em androgênio e estrogênio. O FSH, à medida que ele vai agindo na célula da granulosa, ele vai estimulando a formação de mais receptores, então essa célula vai ficar com mais capacidade de conversão de androgênio em estrogênio. E o próprio FSH vai induzindo o aparecimento de receptores de LH nas células da granulosa e vai estimulando aí também essa quebra de mais colesterol em androgênio, que é a teoria das duas células. Então, a gente começa a entender o que vai acontecendo, né, qual a importância do desenvolvimento folicular para a esteroidogênese ovariana. Então, a gente precisa que esse ciclo aconteça de maneira organizada para que a esteroidogênese no ovário ela seja realmente efetiva. Né? Então, a gente tem algumas etapas que a gente também vai estudar melhor quando a gente for falar do ciclo menstrual, mas a esteroidogênese ovariana, a gente começa a delinear esses conceitos, ela tem algumas etapas que inicialmente é a fase folicular, onde a gente tem o desenvolvimento dos folículos primordiais, né, que vão crescendo e formando, né, algumas cavidades, ele está passando sozinho, então formando o folículo pré-antral, que vai desenvolver essas duas células, né? Então a gente começa a ter a teoria das duas células e duas gonadotrofinas, nos ajudando a entender a esteroidogênese, e uma coisa leva a outra, né? Então, a gente precisa entender o desenvolvimento folicular para a gente entender melhor a esteroidogênese ovariana. E tudo isso é mediado por um sistema intracelular relacionado ao MP cíclico. Então, aqui a gente consegue enxergar lá dentro do ovário, então a gente tem os folículos primordiais que começam a crescer, né? Então a gente começa a ter essa divisão de células da granulosa e células da teca, formando a cavidade antral, né, que é o folículo pré-antral, depois o folículo antral e depois com uma grande cavidade, que é o folículo pré-ovulatório, que vai ovular e depois formar o corpo lúteo, né, que vai assumir também a produção hormonal na segunda fase do ciclo menstrual. Então, isso tudo nós vamos ver depois, quando a gente for falar de ciclo menstrual. Então, a gente falou um pouco, né, da formação desses esteroides sexuais, começou a entender um pouquinho esses conceitos associados ao ciclo menstrual, né, da esteroidogênese associado ao ciclo menstrual, e agora a gente tem que pensar como que vai ser o metabolismo desse estrogênio, né? Então, o estrogênio é produzido a partir dos precursores androgênios, né? Então, da androstenediona e da estrona, e vai formar os 3 estrogênios principais, que são a estrona, que é chamado também de E1, o estradiol, que é chamado de E2, e o estriol, que é chamado de E3. Então, o estrogênio endógeno total é a soma, principalmente, do estradiol e da estrona, produzidos diretamente no ovário a partir de precursores androgênicos, e esse é o principal mecanismo da produção do estrogênio, mas também da conversão periférica do androgênio, da androstenediona, que é feito também no tecido gorduroso,
e da conversão da estrona e estradiol em estriol, que é uma degradação para um metabólito menos ativo. Então, a gente tem, né, a adrenal, o ovário produzindo os 3 tipos de estrogênio que vão agir de forma diferente nos diversos órgãos e sistemas com ação mais ou menos potente. O mais potente dos 3 é o estradiol, né? E o mais comum e o mais que é produzido com mais frequência após a menopausa é a estrona. A regulação do metabolismo estrogênico é variável, né? Então a gente precisa da regulação de hipotálamo, hipófise, então a gente tem diversos fatores dentro do sistema nervoso central, né, que vão agir mediando essa produção e esse metabolismo, assim como, por exemplo, quantidade de gordura. Então, se a gente tem uma mulher que é mais obesa, a gente vai ter maior quantidade de aromatase, vai ter maior produção periférica, e isso importa muito dentro das patologias, das diversas patologias. Então, o efeito biológico de maior potência é o estradiol, o segundo mais potente é a estrona e o de mais baixa potência, sem dúvida alguma, é o estriol. A gente tem 2 receptores principais para esses estrogênios que são produzidos nas células, né, do organismo. Então, a gente tem o receptor do tipo alfa e o receptor de tipo beta, e cada um vai ter uma ação diferente nos diversos órgãos. Então, a gente tem receptor alfa, principalmente em mama, endométrio, vagina e estroma ovariano, e a gente tem receptor do tipo beta, principalmente em rim, intestino, ossos, endotélio, próstata e parênquima pulmonar. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais da ação do estrogênio nos diversos locais. Então, na vulva, o estrogênio está associado à deposição de gordura, crescimento dos lábios vaginais. Então, vamos pensar na puberdade. A mulher começa o desenvolvimento das características sexuais secundárias através da produção do estrogênio lá no ovário. Então, tanto na vulva, quanto na vagina, quanto no colo do útero, e principalmente no endométrio. Então, se a gente for pensar, o endométrio ele está fininho, né, lá na mulher, enquanto não tem a produção dos esteroides sexuais, ele começa a espessar, né, a se modificar à medida que a esteroidogênese começa a acontecer. Também atua nas tubas, nas mamas. A gente sabe a importância do estrogênio para o desenvolvimento do estroma. Então, a mulher não tem, antes da puberdade, a mama é retinha. A mama, a partir do momento que o estrogênio começa a ser produzido, tem um estímulo para o desenvolvimento das células mamárias e formação e desenvolvimento da glândula mamária. Mas também na pele, com o aumento do colágeno. Então, as mulheres reclamam muito que após a menopausa tem uma piora da pele, envelhecimento. Também em relação ao equilíbrio hidroeletrolítico, ao metabolismo de lípidos e proteínas, e também no sistema nervoso central com ação hipotermiante. Então, daí vem os fogachos, que as mulheres se queixam após a menopausa. Faltou estrogênio, a onda de calor acontece com mais frequência. E lembrando um pouquinho da regulação também do metabolismo da progesterona. Diferente do estrogênio, a progesterona não surge através de conversão periférica de esteroide, exceto em um órgão que é temporário, que é a placenta. A produção é principalmente ovariana, a partir da pregnenolona. A adrenal produz pouco, porque a adrenal acaba caminhando para um dos metabólitos finais, que são os androgênios, ou se não, os mineralo e glicocorticoides. E a produção de progesterona acontece principalmente na segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase lútea. Então, a gente vai ver também isso, por que isso acontece, principalmente na hora que a gente for falar de ciclo menstrual. Pensando nos efeitos biológicos dos progestagênios, dos progestágenos,
a gente pensa principalmente na ação sobre o endométrio. Então, enquanto o estrogênio ele prolifera o endométrio, depois que acontece essa primeira ação na primeira fase do ciclo menstrual, a gente tem a ação do progestagênio, né, dos progestágenos, que vão atuar aí, deixando o endométrio secretor, para que ao final do ciclo menstrual ele se descame, se não ocorra a gravidez, a implantação, mas que se por acaso aconteça a fecundação, que esse endométrio esteja preparado para receber ali um embrião que vai se implantar ali na parede do útero e se desenvolver. A gente tem uma semelhança estrutural dos receptores de progesterona com os receptores de androgênio, de minerálo e de glicocorticoides, e isso aqui você tem que lembrar, porque é extremamente importante na hora que a gente for pensar em contraceptivo hormonal. Então, os contraceptivos hormonais, eles têm, muitas vezes, os combinados, a ação estrogênio, da parte do estrogênio e da progestagênica. E, muitas vezes, o progestágeno tem a ação androgênica, justamente porque a gente tem essa semelhança dos receptores de um com os receptores do outro. Mas os progestagênios não se ligam aos receptores de estrogênio, tá, gente? Então, infelizmente, não tem como eles ocuparem, por isso, o progestágeno produzido, ele não consegue ter a ação dos estrogênios, diminuindo os sintomas da pós-menopausa. A gente tem dois tipos de receptor das progesteronas, receptor do tipo A e receptor do tipo B. Do tipo A, principalmente presente no útero, no endométrio, enquanto do tipo B é principalmente na diferenciação mamária, né? Então é super importante isso. E depois, assim, então, eles são produzidos, vão exercer as suas ações nos órgãos-alvo, mas para que isso aconteça, eles têm também que ser transportados, e o principal transportador dos esteroides sexuais é a SHBG, principalmente para transporte do estrogênio e da testosterona. Então, praticamente 70% deles estão ligados ao SHBG, que é uma proteína carreadora dos esteroides sexuais. Então, a gente vai ter a ação dos esteroides na forma livre, que é apenas uma pequena porcentagem, né? Então, por isso que vocês vão ver a gente dosar a testosterona total e testosterona livre, porque tem uma diferença em relação a esses valores. Então, pensar aí, estrogênio e progesterona carreados principalmente pela SHBG, um pouco, né, mais ou menos 30% pela albumina. Os metabólitos iniciais, que são a dehidroepiandrosterona e androstenediona, são carreados principalmente pela albumina. E lembrar que a SHBG tem uma relação inversa à gordura corporal e à hiperinsulinemia. Então, é importante a gente saber disso, porque quanto maior a quantidade de gordura corporal, menor a quantidade de SHBG, maior a fração livre. Por isso, a gente tem alguns efeitos disso nas características das pessoas que são obesas. E aí, gente, por último, eu trouxe aí uma questão de título de especialista, mas que é extremamente comum dentro das provas de residência de vocês, falando, né, se perguntando. E aí vocês pensam assim, nossa, mas eu vou guardar isso tudo, vou guardar esse esquema de enzimas, né, esse esquema complexo. Então, a pergunta era simples, né? Esteroidogênese, a via delta 4 inclui, exceto. E aí a gente pensa na via delta 4 como a produção ali dentro da suprarrenal. Então, pensando nisso, qual seria a resposta? A gente sabe que a suprarrenal produz dehidroepiandrosterona, produz progesterona e produz androstenediona, mas não entra com a produção de estrona. Então, fica mais fácil vocês lembrarem, né, lembrando e pensando nas diversas formas de esquema que a gente apresentou aqui. E entrando agora no estudo mesmo, né? Então, as principais referências dessa aula são o Spirop, que é realmente um papo aí para a gente, com alguma
a gente tem as atualizações, a 8ª edição, capítulo 2 e capítulo 4, e estudar ou no ginecologia ambulatorial, nos capítulos 19 e 20. Eu agradeço, espero que vocês estudem e se aprofundem nesse assunto que é base para os temas que a gente vai falar a seguir, principalmente sobre ciclo menstrual e sobre contraceptivos hormonais, principalmente, embora a gente vá falar um pouquinho de métodos também não hormonais. Muito obrigada, um abraço a todos vocês.